Fala, galera que vai fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar e para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e nosso objetivo hoje é revisar os principais pontos do conteúdo programático desses certames elaborados pela Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhada na bula? Na bula? A gente tem sempre que lembrar o conteúdo programático. Então, o que a FGV está abordando? Dispositivos de entrada e saída, parte de hardware. Periféricos de entrada e saída, dispositivos de entrada e saída, equipamentos que vão fazer o quê? A interface entre o homem e a máquina. O que é um dispositivo de entrada? Teclado, mouse, webcam, microfone. São dispositivos que vão enviar informação do homem para a máquina. E de saída é o oposto. Quem vai retornar a informação do computador para o homem é o monitor, a impressora. São dispositivos de saída. E de armazenamento de dados, memórias, principalmente aí memórias secundárias, que vão poder armazenar os dados em caráter não volátil, de forma permanente. Aí a gente tem que lembrar das mídias magnéticas, óticas, sólidas. Magnética, HD, ótica, CD, DVD, Blu-ray, sólida, pendrive, SSD. SSD está na moda, cai muito. E aí ele vem descrevendo, né? Impressora, que é um dispositivo de saída, os tipos de impressora, impressora matricial, jato de tinta, laser, tudo que é relacionado à impressora, velocidade, que é ppm, resolução, que vai ser DPI ou PPP. Teclado. Conhecer o teclado. O teclado tem componentes, né? Tem o teclado alfanumérico, tem o teclado numérico, tem as teclas de função, as teclas de controle, as teclas de movimentação de direção. Pendrive, disco rígido, pendrive, são o quê? Memórias secundárias de armazenamento de massa. Scanner é um dispositivo de entrada. Plotter é como se fosse uma impressora de grande porte para grandes formatos de papéis. Uma impressora para imprimir faixas, cartazes. É um plotter. Discos óticos, CD, DVD, Blu-ray. Beleza. E aí a gente fecha a parte de hardware. Noções de ambiente Windows. Lá embaixo, a gente vai ter gerenciamento de arquivos e pastas, provavelmente, que é o tópico do Windows aí muito abordado. Ele coloca noções de sistemas operacionais, ícones. O que é um ícone? A representação gráfica de um comando, de um programa, de um arquivo. Atalhos de teclado, aí você tem que conhecer os atalhos com a tecla Windows. O Windows C é Cortana, o Windows D é o desktop, o Windows E é o explorador de arquivos. E por aí vai. Pasta, conceito de pasta, diretório, tipos de arquivos, arquivos de áudio, de imagem, de vídeo. Pela extensão, pelo formato, a gente identifica o tipo. Localização, criação, cópia e remoção de arquivos. Clicou e arrastou. O que vai acontecer com o arquivo? Quem define é o destino. Se eu arrastar para discos diferentes, copia, mesmo disco move. Quando que passa pela lixeira? Quando for do HD, do SSD, por quê? Pendrive não tem lixeira. Se eu pressionar Shift Delete, exclui definitivamente. Então, isso tudo tem que ser lembrado. Cópias de arquivos para outros dispositivos, ajuda do Windows. Lixeira, lixeira, lixeira. Armazena os últimos arquivos excluídos pelo usuário. A lixeira tem um tamanho, tem uma fórmula para calcular. Cada partição, cada disco rígido tem a sua pasta de sistema de lixeira. Remoção e recuperação de arquivos e pastas, cópias de segurança, backup, uso de recursos do Windows em geral. Voltando, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, editor de texto, planilha, apresentação e cliente de correio eletrônico, e o LibreOffice Writer, Calc e Impress. E o cliente de correio eletrônico é a M Client. Conceitos relacionados à internet, normalmente a banca cobra muito conceito de URL, correio eletrônico, e aí fecha o conteúdo programático. Vamos lá? Vamos cair dentro das questões da FGV? Vamos embora. Batendo aí os principais pontos do edital. Vamos ver. A primeira questão fala do teclado. As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas. Qual é o layout certificado no Brasil?
o layout certificado do Brasil, olha para as teclas e vê qual é a primeira sequência de teclas que aparece aí. É o QWERTY. Então, se você não sabia, saiba que o nosso teclado é um teclado QWERTY. Por quê? As primeiras teclas são Q, W, E, R, T, Y. Então, se você observar, o nosso teclado é QWERTY. Isso sempre me remete aos celulares velhos. No passado, né, o celular ele só era para voz. Quando ele começou a permitir o envio de SMS, vocês devem lembrar que o número 1 era ABC, o número 2 era DEF, o número 3 era GHI. Era muito difícil, muito chato digitar um texto. Tinha que ficar apertando o número várias vezes para mudar a letra, um porre. Depois surgiram os teclados QWERTY, com aquele Motorola BlackBerry. Aí vieram os celulares já com várias letrinhas. E agora com a tela touchscreen, né, o nosso teclado também é equivalente ao do computador, com essa sequência de QWERTY. Existem outros teclados, o Dvorak, por exemplo, é um outro layout, mas que não é usado no Brasil. Então, o que interessa para a gente, ainda mais na véspera da prova, pessoal, QWERTY, 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 QWERTY. Letra B de bravo. Maravilha. Observe a figura a seguir, que representa um teclado ABNT2, e assinale V para verdadeiro e F para falso. Essa tecla número 1 é a tecla ESC. É a primeira tecla do teclado. Escape. Se vocês observarem, o número 1 aparece aqui embaixo também no Ctrl, no Alt. Então, essas teclas são chamadas teclas de controle. Teclas de controle identificadas por 1 são usadas sozinhas ou em combinação com outras teclas para executar determinadas ações. Veja, se eu pressionar ESC, a tendência é sair, escape. Se eu pressionar Ctrl ESC, a tendência é abrir o menu iniciar. Alt ESC vai alternar entre programas sem exibir caixa de diálogo. Então, as teclas mais usadas são Ctrl, Alt, WinKey, que é o logotipo do Windows, ESC, beleza. O item 1 é verdadeiro. Item 2. O item 2 são as teclas de função, que vão variar de F1 a F12. E as suas finalidades variam de programa para programa. F1 costuma ser ajuda. E o F2 e o F3? Aí vai depender no Word, no Excel, em qual programa. Então, o item 2 é verdadeiro. Se os itens 1 e 2 são verdadeiros, o gabarito só pode ser letra D e o último item é falso. Por quê? Teclas de digitação identificadas por 5. O teclado, o 5 é o nosso teclado numérico. Permite editar textos e movimentar-se por documentos e páginas? Digitar texto seria o 3. E para movimentar seria o 4. Seriam as teclas de movimentação. Ok? Então essa questão está errada. Esse item está errado. Por isso o gabarito é letra D. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui, pessoal, 1 é controle, 2, teclas de função, 3, teclado alfanumérico, 4, teclas de direção, 5, teclado numérico. E esse 6 aqui? Não tem um nome propriamente dito. Parecem as luzinhas do Caps Lock, do Nunlock. Os LEDs. Isso. Vamos que vamos. A descrição de uma impressora laser de pequeno porte indica que a resolução máxima de impressão é de 1220 por 1200. O que é isso? A quantidade de pontos por polegada. Quando a gente fala em resolução de impressora, a gente tem DPI. DPI é dot per inch. Em português, pontos por polegada. Então, o gabarito é letra C. A gente tem que saber que impressora tem DPI e monitor tem pixel. Como é que é? Ponto de luz. O pixel é um ponto luminoso. Monitor trabalha com pixel para resolução. Quanto maior a quantidade de pontos, de pixels, melhor. Impressora trabalha com DPI, ou ponto por polegada. Outra sigla relevante para impressora é PPM. PPM é velocidade, página por minuto. Quanto maior a 5 ppm, 10 ppm, quanto maior o ppm, mais rápida a impressora. E CMYK, que são as cores do sistema de impressão. Ciano, magenta, yellow e black. Ok? São os 4 cartuchos de tinta que tem na tua impressora jato de tinta. O K é o black, é o preto. Ciano, magenta e yellow. Ou seja, é tipo um
um verde água, né? O oceano é um azul, o magenta é um amarelo, verde piscina, azul piscina, azul piscina. E o Y é um amarelo, yellow. Ah, é tipo um azul piscina, rosa, amarelo e preto. Mas se cair na prova, cai CMYK, então decora. Tá. Vamos para a próxima. A qualidade dos textos e das imagens produzidas em uma impressora depende da quantidade máxima de pontos. Assinale a alternativa que indica usualmente a unidade de medida utilizada para expressar essa característica nas especificações das impressoras. DPI ou PPP. Mesma coisa, DPI em inglês, dot per inch, PPP em português. Lembra que o pixel é para o monitor. PPM é a velocidade da impressora. E RGB é o sistema de cores do monitor. Porque o sistema de cores da impressora é CMYK. Ok? Vamos para a próxima. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que está no edital, né? Que está no conteúdo programático. Qual o dispositivo semelhante a uma impressora usado para gerar imagens em folha de papel de tamanho grande? É o plotter. Então, plotter nada mais é do que uma impressora para papel A0, A1, A2, A3, faixas, cartazes, plantas arquitetônicas. Gabarito, letra D de delta. Lembrando que Blu-ray e DVD são mídias óticas, né, são unidades de memória. O HDD é Hard Disk Drive, é o HD, é o disco rígido. E scanner, um equipamento que vai digitalizar imagens do meio físico, do papel, por exemplo, para o computador. Então, gabarito é a letra D de delta. Vamos para mais uma. Considere as unidades óticas de 120 milímetros, que é o tamanho padrão de CD, DVD, Blu-ray. As mídias têm todas o mesmo tamanho. Olhando, você não consegue nem distinguir. Com relação à capacidade de armazenamento, qual é o maior? Em ordem decrescente. O maior é o Blu-ray, pessoal. O maior é o Blu-ray. Então, item 1 é o maior. Depois é o DVD, que é o item 3. E por último, o CD, que é o item 2. Então, vai ficar 1, 3 e 2. Vocês precisam ter uma associação à capacidade padrão. O DVD, por padrão, tem 4,7 GB. O CD, por padrão, tem 700 MB. E o Blu-ray, por padrão, tem 25 GB por camada. Só que o padrão é ele ter dupla camada, 50 GB. Beleza? E esse RAM do DVD indica que esse DVD ele é regravável. O que tem a ver? Esse Random Access Memory vai dar a ideia de, entre aspas, de que a informação pode ser apagada e regravada. Apagada e regravada. Ok? Tá bom. Assim como o RE, né, de regravável no item 1. Agora, o ROM, ROM é só de leitura. Esse CD aí ele não poderia ser modificado, alterado, ele já está gravado de fábrica. Não é muito comum essa terminologia DVD-RAM. Verdade, não é muito comum. É muito comum aparecer R, RW. Eu só estou comentando aí para você não encucar com isso na véspera da prova. Tá bom. Vamos para a Prefeitura de Salvador? Vamos. Galera, aqui todo mundo tem que entender o conceito de byte. O que é um byte? Um byte corresponde a um caractere. Então, se eu entrar no bloco de notas e digitar Renato, quando eu salvar esse arquivo, vamos dizer que eu salvei lá ele aula1.txt. Quando eu salvar esse arquivo vai ter um tamanho de 6 bytes. Vocês precisam entender que cada caractere digitado é um byte. Beleza? Cada caractere é um byte. Então, olha comigo. Uma regra bastante usada entre as editoras de livros diz que um livro contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha. Então, cada página
vai ter 60 vezes 25. São 60 caracteres por linha e 25 páginas. A gente tem aqui 1.500 caracteres por página. 60 vezes 10 dá 600, vezes 20, 1.200. A metade de 600 é 300, então 1.200 mais 300, 1.500. 1.500 caracteres por página. 1.500 caracteres são 1.500 bytes. Só que a gente tem uma tabelinha. Qual é a tabelinha? A gente tem aqui byte, kilobyte, megabyte. Quando eu falo 1.500 bytes, cada uma dessas casas vai poder ter 3 dígitos. Isso é a mesma coisa que acontece na matemática quando a gente fala em quê? Milhar, milhão, bilhão. Para eu colocar 1.500, eu vou ter que colocar o 1 e o 500. O 1 está na direção do quilo, que é o milhar. Então eu tenho 1.500 bytes ou 1 kilobyte, 5. Eu posso representar 1.500 bytes. Eu posso escrever 1.500 bytes. Se ele me perguntar em kilobyte, em kilobyte eu tenho 1,5 kilobytes. 1.500 bytes é a mesma coisa que 1,5 kilobytes. Cada 1.000 bytes formam 1 kilobyte. Ok? Então aqui eu tenho 1,5 kilobytes. Só que o livro ele vai ter 500 páginas. Então eu vou ter 500 páginas vezes 1,5. 500 vezes 1,5, que vai dar 750 kilobytes por livro. Cada livro tem 500 páginas, cada página tem 1,5, então dá 750 kilobytes por livro. Só que são 4 livros. Isso tudo está anunciado, 4 livros. Então vai ser 4 vezes 750 kilobytes, que vai dar 3.000 kilobytes. Aí eu volto para a tabelinha, onde eu tenho byte, kilobyte, megabyte. Se eu tenho 3.000 quilos, eu tenho o quê? 3 mega. 3.000 quilos são, eu posso falar 3.000 kilobytes, ou eu posso falar mega, 3 mega, ou eu posso falar 3 milhões de bytes. É a mesma coisa, são equivalências. Voltando. 3.000 kilobytes são 3 megabytes. O que ele quer? Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com menor desperdício. Aqui a gente tem um detalhe muito importante, porque se ele não colocasse isso, eu ia pensar no maior, porque a maior mídia sempre vai caber. Mas ao colocar menor desperdício, ele quer aquela que é suficiente para armazenar, não precisa ir além. 360 quilos não vão permitir guardar 3.000 quilos. Então a letra A está errada. 1.44 mega não permite armazenar 3 mega. O mega é milhão, o giga é bilhão, o tera é trilhão. Então 650 milhões permite armazenar 3 milhões. Gabarito, letra C. Menor desperdício, letra C. Professor, mas caberia na letra D? Claro, só que a letra D é maior. O desperdício vai ser maior. A letra D é como se fosse 4.700 mega. A letra E, 1 tera. Gente, se o 1 giga é bilhão, o tera é trilhão. O tera ainda vai ser muito maior. Gabarito, então, ficou letra C de Charlie. Agora, o computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem disco rígido D. Vamos lá, como é que é a tabelinha? Byte, kilobyte,
megabyte, gigabyte, terabyte. Você tem que conhecer esses prefixos. Quilo, mega, giga e tera. Quilo, mega, giga e tera. 2 terabytes é muito maior do que 512 giga. É muito maior do que 1 quilo. É muito maior do que 1024 mega. 1024 mega é 1 giga, que é muito maior do que 256 bytes. Olha a tabelinha aí. Aqui eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Letra A, 2 tera. 2 tera são o quê? 2.000 giga, 2 milhões de mega, 2 bilhões de quilos, 2 trilhões. 512 giga são 512 mil mega, 512 milhões de quilos, 512 bilhões de bytes. Se eu quisesse chegar de tera para quilo, eu teria que colocar 3 zeros em cada casinha dessa, para ter uma correspondência. Beleza? Então, qual é a maior de todas? É o disco rígido de 2 tera. Gabarito letra A. Essa, inclusive, é uma capacidade atual para os discos rígidos modernos. Agora a gente sai dessa parte de hardware e entra na parte de processadores de texto. E esse assunto de coringa é um assunto muito batido na FGV. Você tem que conhecer. Você tem que saber quais são os coringas do Word. Então, coringas do Word. Coringas do Word. Quais são os coringas? Asterisco, interrogação. Esses dois são os mais elementares. Colchetes. Colchetes com hífen. Colchetes com exclamação. Sinal de menor, parênteses. Parênteses, sinal de maior. Um número dentro das chaves. 2 números dentro das chaves e arroba. Esses são os coringas. Conhece todos? Não. Então, acompanha comigo! O que o asterisco representa? Um grupo de caracteres. Grupo de caracteres. Então, vou demonstrar no Word. É melhor. Vamos lá. Um grupo de caracteres. Vou colocar aqui, ó. Maluco é o macaco que maluco é o macaco que pula muito. Se eu colocar para substituir M asterisco O por Vasco, aí eu vou marcar aqui mais e vou marcar usar caracteres coringa. Quantas substituições irão ocorrer? M asterisco O. Começa com M e termina com O. Substituir por Vasco. Quantas? Fala para mim. Eu não estou conseguindo ver o bate-papo, mas fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora, me ajuda. Quantas substituições ocorrerão? Se você falar para mim que ocorrerá 3 substituições, você perdeu um ponto. Por quê? Porque quando você usa a opção de caracteres coringa, ele diferencia a maiúscula da minúscula. Portanto, é o padrão dele. Portanto, o M asterisco O só vai trocar o muito. Para que ele trocasse o maluco e o macaco, observem que eu deveria começar com M maiúsculo. Então, ó, M asterisco O. Agora sim, com M maiúsculo, ele fará 2 substituições. Professor, e se eu quisesse qualquer M? Aí eu poderia colocar, por exemplo, uma interrogação. Né? Ou eu poderia colocar entre colchetes o M maiúsculo e o M minúsculo. O objetivo dos colchetes é permitir que você especifique exatamente quais os caracteres que vão poder ser substituídos. Mas vamos com calma. M maiúsculo, asterisco,
Ó, substituir tudo. Ele fez 2 substituições. Observem que ele não substituiu muito no final. Por quê? Porque o M estava minúsculo. Agora, se eu coloco entre colchetes M maiúsculo, M minúsculo, fecho o colchete, asterisco, ó, aí ele fará 3 substituições. Porque o primeiro caractere vai ser ou M maiúsculo ou M minúsculo. E o último caractere vai ser O. Aí ele fez 3 substituições. Beleza? Então, a ideia do asterisco é um grupo de caracteres. E a ideia da interrogação é um único caractere. Vamos fazer outro aqui, ó. A Bela gosta de bala. Brinca de bola, mas não lê a bula. Porra, tem que ler a bula. A Bela gosta de bala, brinca de bola, mas não lê a bula. Vou mandar substituir B, interrogação, lá, por Vasco. B, interrogação, lá. A interrogação corresponde a um caractere qualquer. Então, ele vai trocar tanto bela, quanto bala, quanto bola, quanto bula. Olha aí. Trocou todas. Agora, se é sempre outra questão, pessoal. Se é outra questão. Se eu colocasse aqui, ó, B, abre colchete, A, E, I, fechei colchete, lá. Quantas substituições ele fará? Ele vai trocar bala, vai trocar bela e bila. Mas bila não tem. Bola e bula ficaram de fora. Então, qual é a diferença de eu colocar a interrogação ou especificar os caracteres dentro do colchete? Quando eu coloco a interrogação, aquele espaço vai ter um caractere qualquer. Quando eu coloco os colchetes, eu especifico e restringo quais os caracteres que podem aparecer naquele espaço. Então, naquela posição, né? Quando eu falo espaço, é aquela posição onde o Coringa está. Aqui ele fará 2 substituições. Olha aí. Bala e bela. Legal. Agora, vamos voltar. Se eu colocar aqui B, exclamação O. O que a exclamação representa? Uma negação. Então, eu estou colocando o seguinte. Localiza o que começa com B, o que não tem O e que termina com lá. Então, ele não pode localizar bola. Ele vai localizar bela, bala e bula. Ele fará 3 substituições. Mas ele não substituiu bola. Ok? Maravilha. Vamos ver esse texto aqui. Ó. Considere o mecanismo de busca do Word. O texto aplicado é bananas, batatas, baratas, barata e barraca. A busca é por BA. Tem que ter um caractere aqui que eu desconheço. Tem que terminar com ata e mais alguma coisa no final. Então, ó, BA, banana não atende ao requisito, teria que ter um T aqui. Batata atende, barata atende, barata atende, barraca não. Pessoal, e esse asterisco no final? Indica que ele vai pegar o que tiver. Poderia ser tanto barata quanto baratas. Ah, ele ou baratinho, ou não existe, baratazona. Não existe, né? Ou batatazona. Por quê? Eu estou pensando em inventar palavras só para poder justificar. Se eu coloco BA, interrogação A, asterisco,
Batata, barata, baratas, batata, batatinhas. Ah, qualquer coisa no final. Isso. Beleza. Então o gabarito ficou o quê? Letra A de alfa. Vamos para a próxima. Olha a questão do MPE. Olha a questão do MPE. Na localização avançada do Word, onde podem ser considerados eventuais ocorrências de caracteres coringa, o emprego do texto C, exclamação E. O que ele fez? Ele negou E. Na caixa localizar, provocaria a localização do termo, mas tem um detalhe. E com acento é diferente de E sem acento. Quando ele manda negar o E com acento, o segundo caractere não vai poder ser um E acentuado. O segundo caractere não vai poder ser um E acentuado. Tem que ter um caractere aqui, não pode ficar em branco. Tem que ter um caractere aqui, não pode ter dois. Então o gabarito é o que? Letra B de bravo. Observem que para quem não conhece um assunto é uma questão difícil. Agora, quem está estudando para FGV tem que estar careca de saber isso. Inclusive, foi um assunto cobrado no domingo passado, último, na prova da Polícia Militar do Amazonas. Olha que questão interessante. João preparou um longo documento sobre suas viagens no Word, onde ocasionalmente usou o termo lazer, grafado como laser. Para localizar precisamente as ocorrências certas e erradas, João decidiu usar a localização avançada do Word, com as opções apenas inteiras e usar caracteres coringa acionados. Aí o examinador deu mole, mas que não vai influenciar no gabarito. Por quê? Localizar apenas palavras inteiras é incompatível com usar caracteres coringa. Quando eu marco a opção de coringa, ele desabilita a opção palavras inteiras. Mas você vai abstrair. Qual o termo a localizar que João deve usar? Ele quer localizar precisamente essas ocorrências certas e erradas. Laser com Z ou laser com S. Nada de cifrão, nada de parênteses, dessa forma. Se eu colocar LA asterisco ER, uma palavra como lamber vai entrar na pesquisa. Por quê? O asterisco corresponde a um grupo de caracteres. Começou com lá, terminou com ER, lamber vai atender. E ele não pode admitir lamber, então não pode ser asterisco. Também não pode ser outro caractere que não seja o S ou Z. Por isso o gabarito aí ficou o quê? Letra E de eco. Ok? Ele especificou dentro dos colchetes os caracteres que ele queria substituir. Lazer é brincar de raio laser. Vamos lá. LA, abre colchete, S, vírgula Z, ER, substituir por baixo. Substituir tudo. Bom! E aí? Aí tem um detalhe da letra maiúscula, né? Então, por isso que ele não pegou a primeira. Eu vou colocar aqui, o lazer. Agora sim. Ele vai substituir mais uma, e aí ele fez duas substituições. Beleza? Agora, observem que eu poderia colocar a vírgula ou não. Se eu não colocasse a vírgula entre os dois caracteres, funcionaria da mesma forma. O lazer. Agora eu vou fazer de novo sem a vírgula dentro, hein? Só para mostrar que o S e o Z não necessariamente precisariam estar com a vírgula. Ok? Duas substituições. Maravilha. Então, voltando para a questão, gabarito letra E, questão fresquinha do domingão. Tomara que caia. Provavelmente não vai cair igual, mas o assunto tem muito coringa. O que é o
o uso do sinal de menor e parênteses. Se eu colocar assim, ó, ando, ando, assim e assim. Aqui, ele vai procurar por andorinha. Tem que começar com ando. E aqui, ele vai procurar por viajando. Tem que terminar com ando. O sinal de menor é no início. O ando vai estar no início. O sinal de maior, o ando vai estar no final. Observem como são sintaxes diferentes. Né? Qual é o outro, professor, que o senhor falou? Ah, o outro que pode aparecer é o arroba. Se eu procurar por CAR, arroba O arroba dobra o caractere anterior. E aí ele procura tanto por caro quanto por carro. Vê se entendeu aí. Ó. Ele vai procurar tanto por caro, C-A-R-O, quanto dobrando o R. Tanto por carro. Então, se eu colocar sa, arroba ra, vai procurar tanto por Sara quanto por Saara. Estou entendendo. O arroba ele possibilita a dobra do caractere anterior. Legal. Então, tomara que caia. Vamos para a próxima. Considere o documento do Word cujo conteúdo é exibido a seguir. Nesse documento é realizada uma busca por meio do comando localização avançada, na qual é usada a opção caractere de coringa. O texto da busca é: gente, se ele só tem um caractere, ele não precisava botar entre colchetes. Mas botou. Então tá, não vai atrapalhar em nada também. É porque o objetivo dos colchetes é restringir os caracteres. Se tu sabe que é o B, tu podia botar o B direto. Não precisava botar entre colchetes. Então tem que começar com B maiúsculo. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter mais um caractere. Quer dizer, ó, aqui tem que começar com B maiúsculo. Tem que terminar com A e vírgula. Olha, atenção à vírgula aqui. Tem que terminar com A e vírgula. Todos têm A e vírgula. Todos têm A e vírgula. Tem que ter um caractere antes do A. Tem que ter um caractere antes do A. E pode ter um grupo de caracteres qualquer antes desse penúltimo caractere. Ou seja, ele vai procurar por batata, banana e berinjela. Ok? Gabarito aí. O número de palavras que seriam localizadas, 3. Batata, banana e berinjela. Se eu colocar, por exemplo, eu não vou conseguir formar uma palavra, né? Se eu colocar assim, ó, legal, consegui. Eu coloquei BO, asterisco, interrogação, A. Ele vai procurar por bola, bota, vai procurar por boboca. Por quê? Tem que começar com bo, tem que ter um A no final, tem que ter um caractere antes, pode ter qualquer coisa, aí um grupo de caracteres qualquer. Então, boboca, qualquer palavra aí, né? Me foge aí a memória, palavras que começam com bo e terminam com A. Vai ter um doido colocando boiola. Ah, ele acha também. Acha. Aonde? Aqui, meu filho. Boiola? É, porque começa com bo, termina com A, tem um caractere antes e tem um grupo qualquer. Veja que aqui a palavra tem que ter no mínimo 4 caracteres. No mínimo. No mínimo 4 caracteres, né? Porque esse caractere é obrigatório. Então começa com BO é obrigatório, termina com A é obrigatório, tem um caractere antes do A é obrigatório.
Agora aqui, no asterisco, não é obrigatório. Pode ter um grupo de caracteres qualquer. Legal. Então o gabarito aí é 3. O gabarito da questão é 3, né? Esquece esse papo do bola. Tá bom. E agora? Vamos para a Prefeitura de Niterói. No Word 2010, sobre o uso de caracteres coringas, tanto faz escrever coringa ou coringa. Para localizar palavras em um documento texto, é correto afirmar que a interrogação O localiza salvo. Está errado. Errado. Isso aqui, gente, seria asterisco. Não, mas o asterisco localizaria tanto salvo quanto sonho. Então, essa interrogação O, eu só consigo pensar em São. São Edição, São João. São João! Não, São Antônio não existe, meu filho. São Antônio não existe. Se o santo começa com vogal, é santo. Se começar com consoante, é São. É São Vicente, São José, São Paulo. Ah! Santo André, Santo Antônio. Isso. Santa Edviges. Isso. É só santo, só serve para macho. Só para masculino, porque é Santa Rita não tem a ver. Você já entendeu, né, meu filho? O S, São, atenderia aqui na letra A. E na letra B? É qualquer coisa que começa com org. Mas tem que começar, não pode ser desorganizar, não pode. Esse sinal de menor org vai localizar organizar. Organizado, mas desorganizado não. A letra B está errada. E esse 2 aqui dentro dos colchetes? Isso não é colchete, não é chaves. Está dizendo que vai dobrar o caractere 2 vezes a ocorrência do caractere anterior. Então, vai localizar tanto Caatinga quanto Caatinga. Não, Caatinga não. Só Caatinga. É porque eu estou especificando 2 vezes o caractere anterior. Aí, não admite uma ou duas. Se eu colocasse 3, teria que ter 3 vezes o caractere anterior. Aí, a gente começa a trabalhar isso com número, né? Milhão, bilhão, trilhão. Normalmente, o bilhão tem 9 zeros, então eu posso procurar por 0, abre colchetes, 9, para ele procurar sequências de 9 zeros. Na letra D, a gente tem um erro de sintaxe. Quando ele colocar a vírgula, ele tem que estabelecer um limite. Para que isso ficasse verdadeiro, ele teria que colocar CA 1,2, Tinga. Aí ele ia procurar tanto Caatinga quanto Caatinga. Se eu colocar 1,4, 1, 2, 3 ou 4 caracteres anteriores. E o arroba? O arroba é o gabarito aqui, porque quando eu coloco CA arroba, ele dobra o anterior. Então, admite tanto Caatinga quanto Caatinga. As duas possibilidades. Essa é a característica do arroba, que difere da característica das chaves. Entendi. Por isso que o gabarito é letra E. Olha como esse assunto pode ficar complexo numa prova, né? A grande maioria não sabe nada disso. Isso só cai na FGV, gente. Entendi. Vamos que vamos. Questão da Embel. Olimpíadas de Tóquio. Esse Olimpíadas aqui, ele está num formato chamado Versalete. O que é o Versalete? As letras ficam maiúsculas, mas eu consigo diferenciar pelo tamanho a maiúscula da minúscula. Observa que o O, ele é maiúsculo. Mas as demais letras, elas estão com a caixa alta, só que elas têm um tamanho menor. Isso caracteriza o Versalete. 2020 está sobrescrito, porque ele está em cima. E está taxado, porque está com uma linha no meio. Quais são os 3 efeitos empregados, então? Sombra, não. Sobre ou sub? É em cima ou embaixo? Submarino é embaixo. Sobrevoar é em cima. Então, é sobrescrito, taxado e Versalete. Letra C de Charlie. E aí, parece que é uma coisa boba, mas tem muita gente que nunca viu o Versalete. E despenca em prova, hein? Se nunca viu o Salete, olha o Versalete aí. Antigo caixa alta. Beleza. Vamos para a próxima.
Em alguns documentos é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página. Para isso, a gente tem a opção de quebras. Com referência às características de quebra de seção no Word, analise as afirmativas a seguir. Nós temos 4 tipos de quebra de seção. Isso caiu na prova da PM do Amazonas no domingo passado. A gente tem a quebra de seção de próxima página, contínua, de página par e de página ímpar. Cada seção oriunda dessa divisão por quebras de seção vai poder ter configurações, formatações diferentes. A ideia de ter várias seções em um documento admite que eu tenha páginas de tamanhos diferentes, margens diferentes, numerações de páginas diferentes, pedaços. Tudo aquilo que você acha que tem que criar um arquivo novo, basta criar uma nova seção. Então, possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés? Sim, eu posso ter seções diferentes com cabeçalhos e rodapés diferentes. Permitem quebras que avancem para páginas ímpares ou pares? Eu tenho 4 tipos de quebra. De próxima página, contínua, página par ou página ímpar. Então, item 2 é verdadeiro. Se os itens 1 e 2 são verdadeiros, o somente no item 1 está errado, somente no item 2 está errado, somente no item 3 está errado, 2 e 3 está errado, o gabarito é o quê? Letra E. Eu não preciso nem fazer tudo, né? Permite que uma nova seção inicie na página corrente? Sim, aí a quebra de seção contínua. Quando inicia na página corrente, é a quebra de seção contínua. Gabarito, letra E. Quais são as 4 quebras? Quebra de seção de próxima página, quebra de seção de páginas pares, ímpares ou contínua. Isso quando me refiro a quebra de seção. Por quê? Em geral, a gente tem quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção, quebra automática de texto, dependendo da versão do Word. Próxima questão. Analise o trecho de tela do Word 2010 mostrado a seguir. O carro foi fabricado no ano de 2010, 2009. 2010 está sublinhado, 2009 está taxado. O que aconteceu aí? O examinador habilitou essas. Isso caracteriza o controle de alterações. Onde houver alteração, vai aparecer esse marcador aqui. O texto inserido aparece sublinhado e o texto apagado aparece taxado. E aí você vai receber o texto modificado e vai poder aceitar ou rejeitar cada uma dessas modificações. Se eu fosse pensar como ficaria o texto se eu aceitasse tudo. O carro foi fabricado no ano de 2010. E se eu rejeitar? O carro foi fabricado no ano de 2009. São as hipóteses que podem vir a cair na prova. Eu tenho que aceitar ou rejeitar. Aqui eu tenho uma inserção, aqui eu tenho uma exclusão. Eu posso aceitar uma e rejeitar outra, ou vice-versa, ou ambos. Aí é a teu critério. Gabarito letra B. E você não pode esquecer que ortografia e gramática, o atalho é F7. F7! Cai muito. Ok? Vamos que vamos. O Word está programado para abrir arquivos gravados sobre diferentes formatos. Assinale a extensão que corresponde a um tipo de arquivo que não pode ser aberto nessa versão. Gente, qual arquivo que o Word não abre? Não abre. O Word 2010 não abre PDF. PDF só a partir do 2013. Só a partir do Word 2013. Então, se fosse 2013, essa questão seria anulada, né? Mas no 2010, ele não abre PDF. Qual é a maldade do examinador? A gente está em 2018. Se tu tem um Word mais novo, você sabe que abre. Você sabia que abre um PDF? Você pode mexer no contrato, você pode alterar o PDF. No Word novo, você pode. Ele converte o PDF para doc. Mas no 2010 ele ainda não conseguia fazer. Ele só salvava como doc, como PDF. Mas não permitia editar. Não permitia abrir. CSV é um arquivo de texto. Então, qualquer editor de texto, qualquer planilha eletrônica consegue abrir um arquivo CSV. É texto puro. São caracteres ASCII. Na verdade, o CSV é um arquivo de texto separado por vírgula.
HTML é página da web. RTF é arquivo do WordPad. TXT é arquivo do bloco de notas. CSV é texto separado por vírgulas. Para exportar e importar, né? Gabarito, então, ficou letra C. E vamos que vamos passando pelo conteúdo aí. Vamos lá. Usando o Word 2010, qual a combinação de teclas para colocar texto em itálico? Galera, a gente está na véspera da prova. Se você marcar a letra D, não fala que teve aula comigo. Como é que é? Se você marcar a letra D, não fala que teve aula comigo. Porque shift letra não é atalho para nada. Shift letra é letra maiúscula. Nunca marque shift letra. Shift letra para começar uma frase, vou botar letra maiúscula, shift letra. Nunca haverá um atalho com shift letra. Então a letra D é horripilante. Horripilante. Se eu quero colocar em itálico, é Ctrl I. Tanto no Word quanto no Writer, né? No Word a lógica é em português, no Writer a lógica é em inglês. Os atalhos do Word e do Writer são completamente diferentes. Mas itálico e italic, tanto em português quanto em inglês, é com I. Então, Ctrl C. Ou Ctrl C. Olha o copiar aí! Letra C. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Numa planilha do Excel, é possível identificar uma célula ou um intervalo de células referenciando-as pelos títulos de colunas e linhas. É a letra da coluna seguida do número da linha. Considerando os intervalos A3, 2 pontos C10 e B5, 2 pontos H8, né, o intervalo é um conjunto de células adjacentes, assinale o número de células que pertencem aos dois intervalos. Esse tipo de questão tem sido recorrente também na FGV, e ele quer a interseção. O que é interseção? A área comum entre os dois intervalos. O que você vai ter que raciocinar aí? De A3 até C10, de A3 até C10, A3 até C10. E o outro intervalo é de B5 até H8. A interseção é a área comum. Vejam, para ser comum aqui, vai ter que ser... Aqui eu tenho a menor referência, aqui eu tenho a maior referência. Vai ser a maior dentre as menores, B5, e a menor dentre as maiores. A menor coluna entre C e H é C. A menor linha entre 10 e 8 é 8. Eu vou ter uma área comum sendo de B5 até C8. Como é que é? Entre A e B, o maior é B. Entre 3 e 5, o maior é 5. Entre C e H, o menor é C. Entre 10 e 8, o menor é 8. Então, eu vou pegar a maior referência de coluna e a maior referência de linha no início e a menor referência de coluna e a menor referência de linha no final. Vê se deu para entender aí. Agora, eu tenho que considerar que há interseção. Né? Por quê? Por quê? Ah, meu filho, vamos lá. A, B, C. A, B, C. Aí, ele coloca de A3 até C10. A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De A3 até C10. Esse é o intervalo de A3 até C10. E o outro intervalo de B5 até H8. De B5 até H8. Só que, como o primeiro intervalo para no C, a nossa interseção é de quê? De B5 até C8. Se você conseguir visualizar que essa área é a área comum entre os dois, eu tenho duas colunas, B e C, e 4 linhas. Por quê? É ali inclusive, né? 5, 6, 7, 8. 4 linhas.
Com 2 colunas e 4 linhas, eu tenho 8 células. Gabarito letra D. Professor, não entendi. Então vou mostrar, meu filho. Vou mostrar. Mas se na prova não vai ter esse recurso de mostrar. Você vai ter que desenhar, se for o caso. O primeiro intervalo é de A3 até C10. O primeiro intervalo é de A3 até C10. Esse é o primeiro intervalo. O segundo intervalo é de B5 até H8. B5 até H8. Quais são as células que pertencem aos dois conjuntos? Interseção é isso. É o que está contido nos dois intervalos. A gente vai observar B5, B6, B7 e B8. C5, C6, C7, C8. A gente tem 8 células nos dois intervalos. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Ok? Vamos que vamos. Em uma planilha do Excel, as 26 primeiras colunas são intituladas pelas letras de A até Z. O que vem depois do Z? Qual é a 27ª coluna? Depois do Z vem AA. A, B, C, AA. Depois do AZ vem o que, meu filho? Fala para mim. Fala sozinho, mas fala comigo. Vamos lá. Escreve nesse bate-papo aí. Depois do AZ vem o quê? Ai. Depois do AZ vem BA, BB. E assim vai. Depois do ZZ vem o quê? Hein? Depois do ZZ, fala aí pra mim. A. Depois do ZZ vem A. E assim no Excel vai até o XFUDEU. XFD é a última coluna do Excel. Lembre que as planilhas, elas têm linhas e colunas finitas, ok? 1.048.576 linhas, tanto no Excel quanto no Calc. XFUDEU no Excel e ai meu Jesus no Calc, AMJ, ok? São os limites do Excel e do Calc, respectivamente. Beleza. Agora, aquela questãozinha clássica de copiou e colou. Incrementa ou decrementa, ajusta. Aonde tem o cifrão não muda. Então, jamais o B vai deixar de ser B. Vai ter que ter o cifrão B. Isso é um fato. Qualquer alternativa diferente está errada. A letra A está sem o cifrão. A letra E tem uma letra D. Então, essas duas alternativas você já eliminou. Agora, o que ele está dizendo? Cifrão B2 vezes B3. Foi copiado para uma célula 2 colunas à direita. Então, a letra vai ganhar mais 2. E o número, 4 linhas abaixo, mais 4. Por quê? Para baixo aumenta o número. Para cima diminui o número. Para a direita aumenta a letra, para a esquerda diminui a letra. Onde tem cifrão não muda. O número 2 vai virar 6. A letra B mais 2 vira D. E o número 3 mais 4 vira 7. Então ficará B6 vezes D7, gabarito letra D. Esse é um assunto que a gente trabalha no tópico de referência relativa absoluta e mista. Ok? E agora, esse papo aqui é bem legal. Aqui a gente tem o papo de rastreio de precedente, dependente. Você tem que entender como funciona esse papo da seta. E aí eu vou ser breve, mas eu vou tentar mostrar direitinho. Olha só. Presta atenção, meu filho. Presta atenção. Se você ficar falando aí, não entende nada. Presta atenção. Para de ficar falando besteira. Presta atenção, meu filho. Vamos ver. Aqui eu tenho 5, 3, 4 e 4. Fecha o olho. Era 5, 3, 4 e 4. Beleza. Eu posso, presta atenção, agora pode abrir o olho. Eu posso inferir que C1 é igual a 1 mais A2? Tem como saber? Do jeito que está? Não. Pode ser A1 mais A2, 5 mais 3 dá 8. Pode ser A3 mais A4, 4 mais 4 dá 8 também. Então aqui eu estou no campo da dedução, e a dedução pode ser A1 mais A2 ou pode ser A3 mais A4. Se eu clico
sobre C1 eu consigo ver na barra de régua. Mas se o examinador quiser, ele oculta isso, clica aqui em fórmulas e mostra rastrear precedentes. Olha o que ele está fazendo agora. Com essa seta, eu tenho a certeza de que C1 depende de A3 e de A4. A3 e A4 são precedentes de C1. Logo, se eu tiver que afirmar, eu vou afirmar que essa fórmula depende de A3 e de A4. Então, o que o examinador está mostrando aqui? Ó? A1 depende de B1 e C2. E B1 depende de D2 e C3. Se você sabe que A1 depende de B1 e C2, A1 depende de B1 e C2. Não é B2, é B1 e C2. Então pode ser qualquer uma dessas três alternativas. E B1 depende de quem? De D2 e C3. D2 e C3. Não pode ser C2. Não é só C3. Gabarito, letra D de delta. Professor, mas como é que eu vou saber se é o sinal de mais? Isso você não vai saber. Pode ser mais, menos, asterisco, barra, não interessa. O operador matemático não importa. O que importa aí são os endereços. Os endereços têm que corresponder à relação de dependência. Ok? Vamos para a próxima. Melhor tentar entender hoje do que amanhã na prova, hein, meu filho? Se esforce. Agora, qual é a fórmula inválida aqui? Ó? Sempre que você vira uma questão dessa, procura o sinal de igual. Todas têm sinal de igual? Porra. Então não deu para eliminar por aí. Mas uma coisa que tem que chamar a atenção é que a quantidade de parênteses nunca vai poder ser ímpar. Eu não posso ter uma quantidade de parênteses ímpar. Abriu, fechou, abriu, fechou. A letra D é inválida, porque tem 3 parênteses. Caiu na prova da PM agora uma questão enorme de Excel. Aí das 5 alternativas, 3 tinham quantidade de parênteses ímpar. Tu já tem que eliminar, não pode nem perder tempo. Se tu marcar uma questão que tem a quantidade de parênteses ímpar, não passa no psicotécnico. Não passa. Depois da aula, não passa. Eu estou ensinando. Não é possível. Então, quantidade de parênteses tem que ser par. Estou entendendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Na letra D tem 3 parênteses. Gabarito aí, inválido a letra D. Próximo. A soma de A1 até C10, a soma de B2 até C8, mais a soma de B3 até C10, soma de B3 até B3. Raiz de número negativo não existe, né? Isso vai dar erro. Vai dar o erro num. Não existe raiz de número negativo. A fórmula que contém uma referência circular. O que é um erro de referência circular? A célula não pode somar o seu próprio endereço. Isso é referência circular. Como é que é? Olha só, gente. Aqui eu tenho 5, 6, 7. Se eu colocar A1 mais A2 mais A3, vai funcionar. Se eu colocar aqui mais A4, eu tenho um erro de referência circular. Porque eu não posso somar A4 se eu estou no A4. Eu não posso somar onde eu estou. Se eu estou no A4, eu não posso botar igual a soma de A1 até A4. Não posso. Que vai dar o erro de referência circular. Então, existe uma mais de referência circular. O que é isso? Quando a fórmula se refere à sua própria célula. A fórmula não pode se referir à sua própria célula. Então, ele diz que está respectivamente em A1, A2, A3, A4 e A5. Se em A1 ele soma 1, erro de referência circular, gabarito letra A. Na célula 1 eu não posso somar 1, ele tinha que botar para somar de A2, de B1. Ele não pode somar 1. Por isso, gabarito letra A. Veja que tem muita gente que marcou a letra D. A letra D dá erro, mas não é o erro de referência circular. Por isso, gabarito letra A. Vamos para a próxima. As fórmulas a seguir, quando digitadas na célula 1 de uma planilha, são aceitas normalmente, à exceção de uma. Quando digitadas na célula 1. Isso não pode passar batido. Você tem que se atentar a isso. A1.
A1 pode somar de B2 até B10? Pode. Pode somar o número 1, o número 2, o número 3? Pode. Pode somar C12? Pode. A1 pode somar de B2 até Y20? Pode. De C2 até C3? Pode também. A1 pode somar, fazer o mínimo de D2 até D20? Pode. A1 pode fazer a média de B2 até Y2? Pode. Mas não pode somar A1. A1 não pode somar A1, que vai dar o erro de referência circular. A1 não pode somar A1. Gabarito letra, D de delta. E uma questão de filtro. Esses íconezinhos aqui indicam que o filtro foi habilitado, mas ainda não há filtro. Né? Quando tiver filtro, um desses íconezinhos vai mostrar um funil. E aí no filtro você estabelece critérios. Para quê? Para omitir linhas, né? Para ocultar linhas. O que ele colocou aqui de filtro? A coluna A apresenta apenas os valores casa, chácara e terreno. Casa, chácara e terreno. Então ele vai ocultar o apartamento. Aí a linha do apartamento já sumiu. Essa linha não existe mais. Ela foi ocultada. A coluna C vai mostrar apenas 1.200.000. Então, apenas 1.200.000, as demais linhas vão ser omitidas, vão ser ocultadas. E o gabarito vai ser o quê? A única linha visível é a linha de número 2, a linha da casa. Gabarito letra A. Entendam esse conceito de filtro. Quando eu aplico o filtro, ele omite aquela linha inteira, que não atende ao critério, né? Então, eu omiti o apartamento, aquela linha inteira vai sumir da planilha, vai ficar ocultada. Eu posso remover o filtro e ela volta, né? Porque ela está na planilha, só está omitida, ocultada. Essa questão a gente já fez, foi um equívoco colocar ela de novo. A gente tem aqui batata, banana e berinjela, são 3. Repetiu. Essa 39, ela é muito parecida com uma que a gente fez ainda há pouco, é o papo do controle de alterações, mas o examinador pergunta como que ficará a opção final para a exibição dessa revisão. Texto de teste foi excluído, texto foi excluído e esse STE foi excluído. Então ficou segundo teste de texto. Gabarito letra A de alfa. Tudo que está taxado vai ser excluído e o que está sublinhado foi inserido. Gabarito letra A. Mais uma. Matheus está preparando um volumoso relatório no Word no qual os cabeçalhos são diferentes. Para que eu possa ter cabeçalhos diferentes, é só trabalhar com quebras de seção. Quebras de seção vão permitir que eu tenha parte do documento com números de página diferentes, cabeçalho e rodapé diferente, tamanho diferente. Gabarito letra D. E aí sim a gente entra no assunto novo dentro desse contexto do edital, que é a parte de internet. O URL cai muito. Então vejamos. Sobre o URL, que é o endereço de uma página, o endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao longo do tempo. Por que o item 1 está errado, pessoal? A URL ela vai apontar para o IP. Quem faz a conversão disso é o DNS, que traduz um nome amigável e um IP, que é o endereço numérico. Então, imaginem que hoje eu guardo a página renato.com.br numa máquina cujo IP é 200.1.2.3. Se amanhã ou depois eu quiser contratar outra empresa para guardar minha página, meu IP vai mudar. Então, não pode mudar, está errado. O item 1 está fora. Item 2. Somente uma URL pode estar associada ao endereço IP? Não. Eu posso comprar vários registros, estratégia.com.br, estratégiaconcurso.com.br, cursoestratégia.com.br e direcionar para o IP, para um único IP. Eu posso ter itaú.com.br, bancoitaú.com.br, itaú.b.br, todos eles vão me levar para o site do Itaú. Então não é somente um URL, o item 2 está errado. O item 3, joão@gmail.com é endereço de e-mail. Não é endereço IP. IP é o endereço numérico. O IP válido seria o endereço numérico. 200, 5, 10, 20. Isso é o IP. Você tem que saber que o IP ele tem esse formato de 4 números separados por ponto.
onde cada número pode variar de 0 a 255. Isso também caiu na prova da PM do Amazonas. E o item 4. http://www.mp.mp.br é uma URL válida? Sim. O Ministério Público tem um domínio mp.br, o item 4 é verdadeiro. Por isso o gabarito é o que? Letra B de bravo. E aí, pessoal, a gente vai fechando essa revisão exclusiva da FGV para os concursos do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Espero que vocês tenham muito sucesso na prova de amanhã. Vou ficar na aguardo para receber as questões aí, ver se eu consigo. Vai ser um dia complicado, né? Porque sabadão, véspera de um monte de concursos também, véspera de um concurso importante aqui no Rio de Janeiro. Eu estarei, inclusive, dando aula presencial aqui pela Estratégia. Fico convite para os cariocas aí poderem participar. Mas vou estar ansioso para pegar as questões, ver se cabe algum recurso, dar uma olhada como é que a FGV trabalhou. Torcer, né? A gente sempre torce para tudo aquilo que a gente falar aqui na aula caia. Essa é a nossa realização. Então, eu espero que vocês sejam muito felizes na prova amanhã. Não deixe de me seguir no Instagram, é @prof.renatodacosta. Olha o meu Instagram aí. Segue lá no Instagram. É importante para mim. Um grande abraço, então, para todos. Fiquem com Deus. Valeu!